Muito bem, hoje é dia de Bahia e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que será disputado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova em Salvador. Um jogo dificílimo, um jogo chato, em que o Santos precisa pontuar. Apesar do Bahia ter muitos desfalques por conta de lesão, por conta da temporada, o calendário do Bahia é muito mais apertado que o calendário do Santos, mas o Santos precisa dos 3 pontos, né? É sobre isso que nós vamos falar aqui no canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Muito bem, você que está passando aqui pela primeira vez, eu peço para você dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber todo o nosso conteúdo nos seus dispositivos, né? A expectativa para o jogo de hoje, pessoal, é bem baixa, viu? Bem baixa mesmo. Nós tínhamos aí um cenário bem diferente do jogo contra o Vasco e deu no que deu, na verdade. Então hoje é um jogo muito mais complicado, um adversário qualificado, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, que vem aí disputando a parte de cima, né, do Campeonato Brasileiro, as competições internacionais também, mas o Santos em algumas situações acaba surpreendendo, não é verdade? A vitória contra o Flamengo foi surpreendente, a vitória contra o Cruzeiro de virada foi surpreendente, já que o Santos está reescrevendo o seu script do rebaixamento. Se hoje tivéssemos num dia de inspiração daquele script, o Santos venceria o jogo, mas essa fase de transição entre a saída do Kleber Xavier e a chegada do Vojvoda, que é o novo treinador, nos deixa meio ressabiado na questão de não saber exatamente o que vai acontecer. Óbvio que a vitória é o que importa, não é? Um jogo onde o Santos aí já começa a olhar um pouco mais para a parte de meio da tabela, dependendo da rodada também, obviamente. Mas uma derrota em Salvador não vai ser surpreendente, no sentido de o Santos está em frangalhos, não é verdade? O Santos está com seu psicológico destruído. A pergunta que fica, né, em que condições o Santos chega para essa partida diante do Bahia logo mais às 16 horas em Salvador? É uma semana turbulenta, uma semana de protesto da torcida, invasão do CT, né? A torcida jovem invadiu o CT e fez o seu showzinho de praxe, na verdade, porque inclusive na live de ontem a gente estava comentando sobre isso daí, sobre toda essa questão de torcida organizada, como se comporta, o que causa nos jogadores, né? A gente tem aí o caso do Guilherme, que foi chamado de lixo, né? Pelo um cidadão infeliz ali no meio de um monte de infelizes que estiveram lá fazendo o que fizeram, né? Como eu disse ontem, eu acho super válido o protesto, a revolta, a indignação, mas o problema todo é a forma como é feito, não é verdade? Não é quebrando o portão do CT, invadindo o CT, botando o dedo na cara do jogador, ofendendo o jogador, que vai mudar alguma coisa. Na verdade, o Santos precisa ser melhor gerido pelo seu presidente, no caso Marcelo Teixeira. Ele precisa trazer à tona ali toda uma questão de transparência, uma questão de convicção no trabalho, porque ele é o maior culpado de toda essa situação e foi o único que não foi cobrado, né? Porque nem sequer no CT ele estava. Então, a gente fica numa situação bem chata, bem desconfortável, não é verdade? Muito bem, pessoal. O Santos vai a campo hoje com o Gabriel Brazão, Mike na lateral direita, Luizão e Luan Pérez na zaga e o Souza na esquerda. Zé Rafael primeiro volante, Gabriel Baltempo segundo volante e Roleiser na vaga do Neymar, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, está suspenso. E parece que sentiu um desconforto no treino de quinta-feira. Ainda não há confirmação sobre lesão, mas aparentemente não é uma lesão. Ele deve estar disponível novamente na partida contra o Fluminense no outro final de semana. Para completar o time, nós vamos ter ali o Cabadeiro na direita, o Tiquinho Soares como centroavante e o Álvaro Barreal na esquerda. Eu penso que o Barreal na esquerda é onde ele se sente melhor, não é verdade? Então, pessoal,
Vamos respirar fundo. Na verdade, a gente sabe que para o torcedor santista está muito, muito, muito complicado, muito difícil. É aquilo que eu disse, né? Até uma derrota hoje, claro que dependendo de como ela acontecer, não vai mudar absolutamente nada, não é verdade? E vamos seguindo adiante. Santos, sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. E o Santos!